que não pode ser calculado direito. Chamian franziu a testa então em conclusão. Hong Daikong limpou a garganta. Então levantou um dedo para licitar 10.000 caudas. O que você acha? Já que também tenho algum relacionamento com o Asen e também conhecer Chan, o jovem cavaleiro, vou preferencialmente pagar-lhe mais 20.000 coroas. Para um total de 120.000 caudas. Você fingiu estar hesitante. 12.000 caudas. Se for esse o caso, os olhos do mestre eram afiados e firmes. Parecia que ele concordou. Ele continuou a explicar mais. Esse foi o melhor preço que fibrilação atrial poderia comprar. O jovem cavaleiro trouxe para outros lugares para vender. Para não mencionar 12, mas mesmo 10.000 ainda não conseguiu. Mas Chamian se levantou rapidamente. Colocou o mapa em seu corpo e perguntou. Eu quero perguntar onde a filial mais próxima e Lactuang vou aceitar esse preço. E depois irei para outro lugar para vendê-lo. Ele ficou surpreso com você e rapidamente o parou. Jovem mestre, pense um pouco. Podemos falar devagar sobre qualquer coisa. Você suspirou 120.000 estrelas. Senhor Chamiong, jovem cavaleiro. Ouça o que tenho a dizer. Primeiro, se não estiver tudo bem, vamos negociar novamente. 15.000 caudas, 15 estrelas. Isso mesmo, 15.000 caudas. Eu já paguei o preço mais alto. Por causa do meu relacionamento com o filho O. Então, antes que ele pudesse terminar, Chamayang de falar, interrompido, com uma voz áspera, 15.000. Eu vim aqui para negociar, não para deixar você me enganar. Tendo dito que ele chutou com raiva a mesa próxima, causando um baque alto no espaço. A casa de madeira continuou a ter um grande buraco. O dono do banquinho ficou com medo e caiu no chão. Chamayang, questionado, você acha que vai me roubar? Hong Daikong olhou rigidamente para o espaço atrás dele. Ele ficou pálido e gaguejou. Né? Então, vou 20 pagar caudas. 20. Chamayang, Olhos de vermelho. repente, apareceram na frente dele. E enfatizou, parece que você não ficou mais sábio ainda. Ele levantou 3 dedos. Ele moveu os lábios. 30. Então, 30. Ele enrolou os lábios e disse 300. Isso é 300.000. Então eu concordo. Os olhos de Hong Daikong se arregalaram e sua boca se abriu. E ele gritou 300 estrelas. Inacreditável. Jovem mestre, você está enganado. Com uma quantia tão grande de dinheiro. Nós não temos dong de camelo suficiente. Mesmo se reuníssemos todas as caudas de prata aqui, teríamos apenas cerca de 100.000 caudas. E, graças ao ímpeto total de transferir o dinheiro, demorou o mês inteiro. Chamian friamente disse que você fala muito. Sim.
O que você quer dizer com você? Não tem prata suficiente. Sim. Se você é um jovem mestre, então é isso. 200.000. O que você acha desse número? Ele fez uma pausa e de repente levantou 2 dedos para negociar. Essa quantidade de dinheiro é bastante grande. O número de pessoas neste país. Quem tem tanto só pode ser contado nos dedos de uma mão. Vou dar ao jovem mestre 100.000 agora. Com 100 restantes. Após a transferência total de energia prateada chegar, vou enviá-lo para a jovem noite mais tarde. Ele vagarosamente sentou-se de pernas cruzadas na cama 300. Agora ou então. Hong Dae-Kwong franziu a testa. Seu coração não pôde deixar de se sentir frustrado. Esse bastardo... Eu não sei se ele estava deliberadamente me enganando, ou se ele estava falando sério, mas, de fato, se esse mapa leva a espada, então vale a pena. O mapa está interconectado e não pode ser medido. De acordo com estimativas, 300.000 caudas ainda é muito barato. Olhando para seu rosto descuidado. Eu acho que, se eu não aceitar a transação, ele vai passar correndo por Halmon. Ele falou e tentou persuadir o jovem mestre. Eu disse que a quantidade de prata é muito grande. Agora, não há estrume de camelo suficiente. Só podemos esperar para a quantidade de prata a ser transferida de o impulso total, mas isso não é suficiente discordar unanimemente. Chan Mayang pensou e disse: Eu sei, vocês mendigos não têm uma quantidade tão grande de prata. Mas você tem uma maneira de ganhar. Uma maneira de ganhar prata. Há uma página de prata no continente em Luoyang. Certo, sim. Por que você mencionou aquela página prateada? Ele apontou e sugeriu. Se você for lá em nome da gangue, você pode facilmente emprestar 3 milhões de caudas. Então, traga o dinheiro de volta aqui para mim. Hong Dae-Kwong entrou em pânico. O jovem cavaleiro me disse: Como posso emprestar 300.000 contos de prata? Se eu for lá, como posso reembolsar esses juros? Pedir dinheiro emprestado é considerado arruinar isso. Vida, falta de integridade. Os juros lá são tão altos que ninguém pode pagar. Indo lá, só estará implorando Chamian em pó de qualquer maneira. Você é. Eu já sou um mendigo. Como posso degradar ainda mais? Ele gritou, o que o jovem cavaleiro disse. É demais. Não podemos lidar com isso. Ainda podemos negociar 200.000 com o jovem cavaleiro. Jovem cavaleiro, pense com cuidado. Me venda 200.000 é melhor do que ir a outro lugar para vendê-lo. Nem todo mundo pode comprar esse preço. Se houver uma falta de acordo através de Comumon, então não diga 200 até 100.000. Eles não serão capazes de coletar o suficiente. Essa é a verdade, jovem cavaleiro. Depois de dizer que a sala de repente ficou quieta, alguns segundos depois, Tia Mayang se levantou. Então não havia outra maneira. Hong Dae-Kwong se perguntou: o que esse cara significa? Ele foi enganado. Olhando para ele, se afastando.
Ele deliberadamente disse, sarcasticamente. Yan Heip deveria ir para o inferno. Gemer, para ver se é como eu disse. Yan Heip se ficará desapontado e depois voltará aqui. Ele respondeu. Porque eu vim para Halmon. Eu fui para o estado de Fendakai, em Wuhan. Ele se assustou quando ouviu por que o Wan foi lá. Que diabos o jovem cavaleiro está no esterco de camelo? Tenha certeza de que podemos lidar com este assunto. Ele levantou as sobrancelhas para expressar. Como você disse, vocês não têm prata suficiente. Então eu tenho que ir um pouco mais longe para Wuhan. Você acha que eu tô certo? Se você me vê vindo para Wuhan, este mapa pode ser concluído. Hongdai, Quan suando profusamente, pensou consigo mesmo a divisão Wuhan. Foi gerenciado por um oficial de alto escalão. Se eu não conseguir completar essa transação aqui, deixo trazê-lo para o Hanfang 2. Então, vai acabar. Todos os méritos do lado Wuhan serão tirados de mim. Então, nunca teremos um dia. Abra seus olhos para a vida novamente. Secretamente, se decidir, o mestre vai comprometer. Vou comprá-lo. 300.000 caudas. Aceitamos? Eu vou te dar 300.000 caudas. Ele pensou em finalizar o preço quando ele olhou para ele e sorriu. Chamian parecia indiferente e de repente disse: Errado de novo. Quem disse 300.000 contos? O quê? Ele sorriu perversamente e declarou: São 350.000 contos. Hong Daikong engasgou e exclamou: O que o jovem cavaleiro disse que você acabou de dizer? 3 milhões? Ele explicou que você não entende nada. Você acha que o preço dos itens sempre tem um preço fixo. Apenas 300 estava correto. Mas agora estou vendendo este mapa por 350.000. Mas ei, estamos prestes a aumentar o preço, novamente. Agora é 380.000, o mestre da divisão. Rapidamente levantou a mão para pará-lo. Jovem cavaleiro, foi quase 400. Quanto mais frenético ele estava, e apressadamente fechou a ordem. Vou comprar. Eu compro por 380.000 contos. Outra atmosfera familiar de silêncio. Cheyenne de repente deu um tapa forte nele. Ele sorriu e disse: Vamos nos encontrar. Um momento depois, pilhas de notas de banco estavam empilhadas por toda a mesa. Hong Jin-kun os contou e disse: Nós temos 100 amigos, mais 280 milhões emprestados do Banco Continental. Um total de 380 é o que o jovem cavaleiro pediu. Concluí a transação. Mas lembre-se disso, não há lugar no mundo sem os olhos e ouvidos da gangue. Se isso é falso, por favor, tenha cuidado comigo. Changyan sentou e contou o dinheiro. Mas afirmou firmemente que isso era definitivamente genuíno. Ele ficou surpreso com o quão certo. Como poderia
um jovem cavaleiro ter tanta certeza? Claro, porque ele está tão confiante. Tudo bem, se o produto for real. Então os outros 380 mil ainda são muito baratos. Eu já tenho lucro. Desta vez, eu posso abrir meus olhos com impulso total. Para ter certeza de que ele perguntou novamente. A razão para tal falta de confiança era. Ele enfiou dinheiro em seu corpo e respondeu. Aquele baú de tesouro, eles já resolveram o problema. O mestre das artes marciais acenou com a cabeça para suas palavras. Eles já resolveram. Então, deve ser verdade. Ele, de repente, ficou em silêncio. Chang'an terminou de arrumar o dinheiro e se levantou. Para lembrá-lo de que você precisa se apressar. Em alguns dias eles virão em busca de tesouros. Se você não haverá mais nada para procurar lá. Tô deixando vocês se apressem aí. Depois de terminar de falar, ele imediatamente fugiu. E desapareceu o mais rápido possível. O mendigo olhou para ele e se perguntou: apenas deixe-o ir. Mas algo parece errado. Banquinho, mestre. Ele olhou para dentro, vendo que Honda Kong estava escancarado em choque, e parados eles entraram em pânico e se separaram. Ele gritou alto para capturar o cara rapidamente. Mas Chan Myong já havia fugido. Por outro lado, no Ozen-san agora, os discípulos ainda estão praticando. Mas no ramo do mestre da seita. Estranhamente, não havia ninguém na sala. Na seita da montanha mestre Yanzhong, ficou em silêncio. Olhando para longe, de repente, a voz do mestre do pavilhão veio. Eles eram pirralhos, verdadeiramente, sem coração. Eles estão indo para a Indonésia há tanto tempo. Mas não vi nenhuma notícia voltando. Estou tão preocupada com eles. O mestre sorriu e disse que as crianças provavelmente tinham muito trabalho. Ali eles não saíram para brincar. Então eles provavelmente não tiveram tempo de enviar cartas de volta. Ele olhou questionadoramente. O mestre da SEC disse isso. Mas não é todo dia que você vem aqui para espalhar notícias da Indonésia. Ancião Yansang tranquilizou o mestre da seita. Tenha certeza. Desta vez as crianças definitivamente terão sucesso. A epifania fez Beicinho não tenha tanta certeza desta vez. Para lidar com o artista marcial lá, é tão frustrante. Como você pode ser tão indiferente e confortável? Como se nada tivesse acontecido. Ele sorriu confortavelmente. Eles cresceram agora. Eles são diferentes de nós. Não importa a força que eles enfrentem. Eles não podem ser derrotados. Eles vão fazer muito bem. Os mestres da Epifania olharam para baixo e disseram: claro que eles são diferentes de nós. Como eles podem ser como nós? Eles terão uma vida melhor e mais feliz do que nós. Grão-mestre Yanzhong fechou os olhos e relembrou as coisas pelas quais passamos, a dor que tivemos que suportar.
Eu tive que testemunhar com meus próprios olhos as flores e montanhas desaparecendo diante dos meus olhos. Vendo pessoas em quem confiamos virar as costas para nós. Os irmãos e parentes acabaram de deixar Oa filho e saiu. Nessa situação de deterioração, as artes marciais para as quais fomos transmitidos. Não podemos usá-lo para espalhar a luz do sol. Para Oa-san. Então, eles terão que ser diferente do que costumávamos fazer. Eles vão... Um dia, vamos reconstruir Oa-san e recuperar sua antiga glória. Eles agora terão que ser diferentes de nós. Eles terão que viver felizes, felizes e prósperos. Honra é importante, mas para que as crianças vivam uma vida feliz e vida próspera. Eu posso suportar, não importa o quanto eu seja desprezado. O grão-mestre expressou àquelas crianças. Eles serão capazes de fazer isso. O Ason reaparecerá como antes. Vamos ajudá-los a fazer isso. Eles definitivamente podem abrir suas asas e voar ao redor do mundo. Os três estavam mergulhados em pensamentos, quando de repente correu para anunciar mestre. E aí, eu apresento a carta a notícias da Indonésia enviadas pelo grupo de comerciantes. O líder da seita transmitiu sua alegria. A notícia era de Nonvoan. Ele imediatamente abriu a carta. Nele, o comandante do batalhão Wang Jong escreveu: discípulos do Oa-san e discípulos de artes marciais estavam lutando em Honmon. O filho de Oa foi vitorioso. Então, Oa na tumba ficou em Namduang e Dongdao. Kwon tiveram que sair. Ho-in então estabilizou e continuou a aceitar discípulos. Depois de ler a carta, todos ficaram aliviados. Meu Deus! Como isso poderia ser possível? Eu disse que pequeno grupo de comerciantes já confirmou esta notícia. Então, deve ser verdade. Os proprietários estão orgulhosos. Eu sei que as crianças serão capazes de fazer isso. Eles são a elite do nosso cavalo-filho. Como eles podem falhar? Eles ganharam as artes marciais. Esses carinhas fizeram um ótimo trabalho. Mestre da seita Yanjong sorriu. As crianças estavam bem. Ganhando artes marciais em uma partida, eles realmente cresceram. Então, um dia, se pudermos ressurgir e Ron filho, seremos novamente nomeados entre as 9 seitas em um clã. Eles disseram quando voltariam para Oa filho. Ele respondeu porque eles não receberam mais notícias. Então este assunto ainda é desconhecido. Mas se o negócio Namduang terminar, então eles provavelmente voltarão aqui rapidamente. Ele assentiu em concordância. Ok, eles provavelmente voltarão em breve. Senhor, o mestre da Epifania disse imediatamente. Eu entendo o que você quer dizer. Você quer que eu organize uma festa para dar as boas-vindas à nossa vitória. Quando voltarmos, certo? Não se preocupe com isso. Eu posso cuidar disso. Tendo dito que ele imediatamente fugiu dele. Rapidamente, segui e também ajudei. Elder Yan
sangue. Colocou a mão no ombro do líder da seita e deu um tapinha suavemente. Então ele também saiu com os outros 2. Mestre da seita Yanjon olhou para longe. Ele silenciosamente lembrou seus filhos que tem sido difícil. No caminho de volta, eles ainda estavam rindo e conversando. Mas não houve menção de Tian Maiyang, causando qualquer grande problema, felizmente. O garoto deve ter ouvido as instruções do mestre da seita, então ele provavelmente sabia o que fazer. Autocontenção. Afinal, taoístas estranhos. Isso mesmo. Eles não sabiam disso neste momento em Fang 2. Shi Beng e Lu Duang. Hong Dai-Kwong estava gritando e xingando com raiva. Oá, Santan bastardo, longo meu dinheiro. Os sons de destruição estavam cheios de raiva, fazendo com que até seus subordinados parem, hesitando por um longo tempo. Ele finalmente perguntou o que devemos fazer agora. Ele desceu e cerrou os dentes. Ou a Santan Longo, ele tá jogando esse truque demais. Eu vou deixar você saber, nossa gangue. Não se você tocar nesta luz vermelha. Você não vai morrer em paz. Os subordinados relataram que os subordinados solicitaram apoio de o diretor-geral, mas a resposta do general foi que eles não poderiam enviar tantas gangues aqui. Hong Dai-Kwong ordenou rapidamente: ligue para todos que sabem decodificar mapas. E aqueles que sabem restaurar mapas na cidade de Luojuan para vir aqui imediatamente, ok? Junto com isso, espalhou a notícia para o sexo ou clãs sobre este mapa do tesouro. Junto com seu segredo. Diga a eles: o clã vai deixar esse mapa para eles a um preço muito preferencial. Sim. Um cara perguntou: precisamos escolher entre uma seita e uma família. Seita ou não, senhor? Não agora há um lugar para espalhar a notícia para todos os sexos. Grande e pequeno, aqui. Você tem que deixar-lo saber sobre este tesouro. Lá, também, olhe para aquele hole bronzeado, comprido, onde ele está correndo para prestar atenção e observar. As notícias se espalharam rapidamente. Todos os lugares estavam zumbindo. É realmente o mapa da corrida da espada. As notícias estão corretas. A corrida da espada sempre teve essa notícia. Agora, não é estranho adicionar outro. Desta vez, parece diferente. Não é um boato se espalhando na gangue. Mas as pessoas daquela família espalharam a notícia. Então todas as gangues e famílias, grandes e pequenos, se reuniram aqui. Olhe para isso. São aquelas pessoas dos 5 sexos únicos. Quanto ao cara vestindo vermelho, essa é a pessoa daquela seita de 3 conversas. Mas aquela sombra diabólica, eles também vieram ver o que é uma seita do mal. A atmosfera mais jovem é tão sombria agora que a qualquer momento o caos pode estourar. Em um telhado, o Marshal Elder, que estava se desintegrando no verdadeiro fantasma, ficou
assistindo. Ele disse que as duas espadas saquearam e o guindaste de pinheiro saqueou, bem como a sombra da lua remanescente. Eles também vieram aqui, todas as seitas, independentemente do bem ou do mal. Todos se reuniram aqui. Inacreditável! O tesouro só foi roubado por 3 dias, mas em tão pouco tempo, o boato já se espalhou por toda parte muito rapidamente. Isso me deixa bastante surpreso. Shan Huan especulou que parecia que o grupo San espalhou rumores sobre o tesouro escondido. Ma Ferhelder, que acariciou a barba e espalhou a notícia. Eles apontam. Parece que não são as pílulas medicinais na espada, mas o principal é evitar o marcial. Grupo de artes de monopolizar o tesouro. Lá, eles querem dizer isso. Mesmo que o Asan não consiga o tesouro, o grupo de artes marciais não deve ganhar conforto. É verdade que os planos de Oasan não são comuns. Aqui estou. Precisamos revisar sua força. Chen Wan se perguntou ao ancião: o que devemos fazer agora? Ele se virou e disse: tá tudo bem, é como planejado. Todos eles se reuniram aqui. Parecia que eles ainda não conseguiam resolver o mapa do tesouro. O plano para entrar silenciosamente na corrida da espada sozinho parece ter sido arruinado, mas não importa, contanto que nossa guerra entre em seu primeiro, a vantagem ainda pertencerá ao nosso marcial. Grupo de artes, eles estão aqui, eles já devem ter prestado atenção ao marcial, artes, contanto que façamos algo estranho. Eles seguirão imediatamente. Portanto, precisamos ter cuidado a cada passo do caminho. Precisamos calcular com cuidado antes de agir. Embora haja alguns deles, mas nossas artes marciais não são comuns. Cada membro tem mais força do que aqueles gangsters. Neste vasto mundo, ninguém pode parar nossas artes marciais. Vamos todos nos preparar. Vamos nos mover em direção à espada. Abaixo de todos os olhos do bem e do mal. Sexo, olhar nitidamente para as duas pessoas. Depois de ouvir Chan, assentiu o ancião, que afirmou que, embora estejamos em guarda, nós não temos, ainda nos movemos em direção a ele lenta e, seguramente, fazemos isso não por medo, mas para dizer aos artistas marciais aqui: tenha cuidado, não toque nas minhas artes marciais. No fim, a pílula mista de Yuan definitivamente pertencerá a mim. Enquanto isso, em Houmon, Big mostrou, olhou para o telhado oposto e se perguntou: aqueles mendigos, por que eles estão procurando por Chamayang? Esse é o chefe daquela gangue em Luaya. John ficou surpreso com que é o chefe da gangue. Que ele veio aqui vindo para Nem Won, ele mesmo, e até mesmo procurando por Chamayang pelo nome. Não parece certo, ele suspirou. Eu não sei sobre este assunto. Qual é a situação, talvez, que Chamian, cara, está causando problemas com a gangue novamente. O que não sabemos, mas olhando para os olhos dele,
Ele realmente queria comer Chang'an vivo. No telhado, Hong Daiquang olhou para Chamayang e narrou a situação. Agora todos os artistas marciais estavam vindo para Namduan. Ambos eram mais numerosos do que as pessoas aqui. É como você pretendia que ele franzisse a testa e protestasse. Este velho, se ele não foi procurar a semente. Por que ele viria aqui para me procurar? Eu não posso resolver esse tesouro, então ele veio até mim. Mas espalhe a notícia para todos, para impedir que as pessoas das artes marciais venham para monopolizar as pílulas medicinais. Quanto mais você ouve, mais zangado você fica. Ele tentou respirar fundo e então suspirou para recuperar a compostura. Ok, não adianta discutir com você agora. Se você tem algum plano, então diga. Chamayang respondeu enquanto estava deitado bebendo vinho. Não há nada a dizer. Vou apenas sentar e esperar. Não faça nada. Já temos dinheiro, então o que mais precisamos? O rosto de Hong Daiquang escureceu. Seus olhos escuros friamente amaldiçoaram silenciosamente. Caramba, esse bastardo não vai ouvir. Se ele não levar uma surra, eu estava prestes a agir. Mas pensei em voltar à cena, onde ele chutou a mesa no buraco da minha casa. Antes de... Ele imediatamente descartou a ideia. Não está tudo bem, temos que suportar. Para grande causa. Pense nisso. Esse garoto ainda tem 380 mil meus. Eu não recebi essa quantidade de prata ainda. Eu não posso fazer nada com ele agora. Eu apenas sento aqui e o assombro. Ele não pode fazer. O que mais você pode fazer durante esse tempo? Esperando a mão de obra enviada da mesa telefônica. Para vir aqui naquela hora. Nossa gangue estava lotada naquela época. Artes marciais, Ioa, filho, teve que cuidar de mim. Mas infelizmente, a mão de obra enviada não era tão boa quanto eu queria. Então eles se moveram rapidamente, ainda incapaz de recuperar a força. Com um pequeno número e força cansada. A única maneira de incomodá-los é se virar e incomodá-los. Mas é impossível combatê-los. Agora, para entrar na espada e no tesouro. Parece que só podemos confiar nesse garoto. Que coisa miserável. Pensar nisso o faz suspirar tristemente. Bem, é melhor do que nada. Mas ainda há alguma esperança. Embora esse cara seja um pouco louco. Às vezes, normal. Às vezes não. Mas ele foi capaz de me enganar em uma situação tão dolorosa. Certamente ele também tem planos com a espada que ele... Não diz isso em voz alta. Essa pílula medicinal não é algo que você pode simplesmente obter. Se você quiser, onde... Paciência. Eu tenho que ser paciente. Minha esperança, infelizmente, deve ser colocado no bastardo que me enganou, mas sou inferior a ele, então tenho que suportar. Não há mais nada que eu possa fazer. Impaciente, ele insistiu novamente. Você ainda está deitado lá. Se você não consegue pensar em um plano, eles vão assumir todo o tesouro. Chamayang olhou para ele silenciosamente por alguns segundos.
Então ele acenou com a mão de forma diferente. Não importa, ele não bebeu álcool. Que humor ele estaria para beber mais? Fora da cidade. Artistas marciais se reuniram como formigas. Você não vê isso